Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bien, me llamo Gustavo Tudoro dos Santos. Voy a hacer un resumen del artículo Un viaje entre la hipoxia de la gran altitud y la hipoxia del enfermo crítico, que puede enseñarnos en la comprensión y manejo de las enfermedades críticas. Estou em quinto semestre de Medicina em Unifrance, por la asignatura de Fisiopatologia del Paralelo 1, por la doutora Césped Bustamantes, ¿ya? Bien, entonces, hablando acerca del artículo, o artículo introduz, então, para nós outros acerca de los alpinistas e sua relação com a hipóxia hipobárica, que já vou explicar posteriormente. Se habla um pouco acerca da hipóxia de forma general também, a hipóxia tecidual, e essa a pergunta do artículo é: o que podemos usar donde os alpinistas que têm hipóxia hipobárica, donde eles podem ajudar-nos em relação a la parte de los enfermos, já? Los enfermos que têm la hipóxia la hipóxia tisular e do que eles podem ajudar nos outros médicos, nos outros personal da saúde em relação aos pacientes críticos, já? E qual vai ser a diferença entre a hipóxia hipobárica, a hipóxia tisular, e quais vão ser suas semelhanças, ou seja, suas coincidências, já? Bem, acerca da hipóxia hipobárica, acerca da hipóxia tisular, nós temos na definição da hipóxia hipobárica. A hipóxia hipobárica nada mais é que a hipóxia causada devido às grandes altitudes lá. E a hipóxia tisular, eu vou explicar posteriormente, é acerca da hipóxia que nós temos em relação ao nosso tecido. Yeah? Então, a hipóxia hipobárica vai ser causada devido às grandes altitudes, como já havia mencionado, e está muito relacionada com a diminuição da pressão atmosférica, também chamado barométrica. Né? Por isso, o nome é hipóxia hipo de diminuição bárica da pressão barométrica. Né? E é importante mencionar que, por mais que tenhamos a diminuição da pressão atmosférica, temos o mantenimento da pressão parcial de oxigênio. Já? Esse aqui é constante, com 21%. Já? Quanto maior a altitude que nós vamos atingir, menor vai ser a pressão hipobárica, já? E também a menor pressão de oxígeno. E também com a menor pressão de oxígeno, vamos ter um desequilíbrio da saturação e do pH. Já? Aqui nós podemos mirar um pouco acerca da diferença da altitude, ou seja, dos metros de altitude, da pressão atmosférica ou barométrica, como já havia mencionado, essa vai diminuir, né? A pressão parcial de oxígeno também vai diminuir, né? A pressão parcial O2 inspirada vai diminuir também, já que a parte da porcentagem da pressão parcial vai se manter, né? E a pressão parcial de O2 de oxígeno arterial também vai diminuir. Né? Então, acá temos a relação de los metros com a parte das pressões. Bien, e como já havia mencionado, a hipóxia tisular, o que vai ser uma das consequências da hipóxia hipobárica. Já? A hipóxia tisular nada mais nada menos que a hipóxia fisiopatologicamente hablando, a parte da hipóxia em nosso teído, em nosso organismo. Já? E nesses casos, a hipóxia tisular vai ser muito comum, vai ser muito parecida com a parte da hipóxia hipobárica. Ou seja, a hipóxia hipobárica causada em casos de alpinistas, por exemplo, causa uma hipóxia tisular muito parecida com as hipóxias em enfermos, já que ambas vão influenciar o metabolismo normal de nosso organismo e a formação de ATP, ou seja, a formação de energia em nosso organismo. Yeah? Bem, chega a um ponto da parte do artículo que nós falamos acerca da aclimatização. Né? O que vai ser a aclimatização? Bem, o ser humano, de forma aguda, não logra viver acima da altitude de 6.000 metros. Né? Por quê? Porque esse não logra resistir aos câmbios e à falta de pressão. Ademais disso, ele, normalmente, nesses casos de 6.000 metros, o paciente a pessoa vai, desafortunadamente, ter inconsciência, vai ter a perda da consciência e, posteriormente, sua morte.
su óbito, né? Bien, se nós outros, como seres humanos, tenemos uma exposição progressiva de la hipóxia hipobárica, não que essa seja aguda, podemos ter a aclimatização. O que vai ser a aclimatização? A aclimatização é uma adaptação de nosso corpo, de nosso organismo, que vai ajudar-nos a utilizar melhor nosso oxígeno, já que a parte do oxígeno vai estar mais raro, já vai estar com menos presença. Então, o nosso corpo trata de modificar algumas questões e utilizar melhor esse oxígeno para que nós podemos viver, por assim dizer. Yeah? E como já havia mencionado, a climatização só vai ocorrer com uma exposição progressiva. Yeah? Quais vão ser essas adaptações do organismo, basicamente, na climatização? Bem, temos algumas, como a parte de hiperventilação, que vai ser o paciente utilizar mais, pegar mais oxígeno, mais hematocritos e uma concentração maior de hemoglobina, justamente para ter mais, mais hemoglobina para pegar mais os oxígenos, já? E termos uma melhor utilização de ello, já? Um caso de aclimatização muito utilizado é em caso de los indígenas, já? Os indígenas que vivem em altas altitudes, eles têm uma aclimatização, já que esses, como estão em alta altitude por muito tempo e como se o corpo já está acostumado, então esses logram viver com essa aclimatização, já? Bien, llega una hora que nosotros hablamos acerca del mal agudo de la montanha. O que é isso, el mal agudo de la montanha? Vai ser, basicamente, de forma bem resumida, el edema pulmonar ou el edema cerebral devido à altitude. Né? São coisas que podem ocorrer com o paciente, com a persona, em casos de hipóxia hipobárica. Né? Qual vai ser a causa desse mal agudo da montanha? Bom, vai ser a hipóxia por falta de aclimatização. Então, a hipóxia hipobárica devido à falta de adaptação do corpo em relação a ele. Yeah? Então, podemos dizer também que a hipóxia hipobárica, o paciente não logrou fazer a aclimatização. Então, por que isso não ocorreu? Tem uma seriedade de fator de risco influenciado ao mal agudo da montanha. Né? Quais são esses? A altitude máxima alcançada, ou seja, quanto mais alto, quanto maior a altitude que nós outros nos quedamos, mais sério vai ser mais sério vai ser essa parte dele mal agudo de la montanha, na maior possibilidade de tê-lo. Histórico de inflamação hepatogênica nele paciente, então se vai ser mais propenso a ter, não é? E a velocidade do licença. Então, como já havia mencionado, se é uma exposição contínua, uma exposição uma exposição contínua, de forma ascendente, podemos ter uma aclimatização. Se esse sube altas altitudes de modo rápido, então podemos ter uma maior seriedade de fator de risco em relação a esse paciente. Yeah? Bem, a comparação do edema pulmonar e da altitude, comparação do edema pulmonar da altitude, ELEPA, e a síndrome de estresse respiratório agudo, ambos vão ter processos inflamatórios muito similares. Né? Pero, em caso de la EPA, uso de salmeterol beta-2, que vai ser um beta-2 adrenérgico, e agonistas beta-2 adrenérgicos vão favorecer pacientes com EPA. Né? Por mais que o processo inflamatório seja muito similar, eles não vão ter o mesmo resultado que em pacientes com síndrome de estresse respiratório agudo. Né? E as pessoas propensas ao edema pulmonar de altitude vão ter transporte respiratório de causa transepitelial prejudicado. Yeah? E essa vai ser uma dos fatores de risco, por assim dizer, para essas pessoas. E como já mencionei, o tratamento, por mais que o processo inflamatório seja muito parecido, eles vão ser distintos. Já? O tratamento não vai ser muito eficiente em relação aos pacientes com síndrome de estresse respiratório. Já? Bem, o consumo de oxígeno e a hipóxia hipobárica. Então, como já havia mencionado, a hipóxia hipobárica vai ser por causa da relação com a altitude,
E é muito importante que mencionar que o transporte de oxígeno em la altitude não é um fator limitante, ou seja, não é um fator caracterizante, que como eu já havia mencionado, a hemoglobina é de se elevar em caso de aclimatização. Então, não podemos descartar já esse fator. Então, a saturação sempre vai manter constante quando há uma climatização de uma pessoa, quando a pessoa hace a climatização de forma correta, sempre vai haver uma saturação constante. Bem, acerca del fator inducible por la hipoxia 1, entonces, el factor inducible por la hipoxia 1 va a facilitar la homeostasis de la climatización en la hipoxia hipobárica. ¿Ya? E el HIF1 está presente em quase todos os tecidos, já? E el HIF1 junto com o seno carotídeo vai ajudar-nos na climatização ventilatória e nos ajustes cardiovasculares, como já mencionei anteriormente, lá, já? A mitocôndria logra se quedar com o aporte de oxígeno diminuído, já? Nós vamos a explicar posteriormente esses câmbios que fazem a mitocôndria lograr se quedar com isso e sua adaptação. ¿Ya? Bien, nosotros miramos que as pessoas que têm essa parte de la climatização em las extremas altitudes, elas têm uma fisiologia distinta, têm algumas adaptações que são essas, por exemplo. A densidade capilar dessas pessoas vão estar aumentadas, ¿ya? Essas pessoas vão ter uma diminuição do peso, diminuição da massa, diminuição das fibras musculares e uma diminuição da densidade mitocondrial. ¿Ya? Por que isso ocorre? Já vou explicar posteriormente por quê. Pero a diminuição da densidade mitocondrial está relacionada com a perda de los sarcolemas, ¿ya? De forma contínua. ¿Ya? Então, pessoas que têm essa climatização na extrema altitude vão ter essas cambiações microscópicas, por assim dizer. Bem, hablando acerca das mitocôndrias, então, as mitocôndrias, como que elas vão nascer para que tenhamos mais aporte de ATP? Então, vamos supor que, que estamos em uma situação de hipóxia, né? As mitocôndrias vão fazer a disfagia, já vão se destruir, né? Por quê? Porque assim, elas vão assegurar mais aporte de ATP para as outras mitocôndrias. Então, elas vão se adaptar, vão diminuir a parte das mitocôndrias pela disfagia, pero as outras mitocôndrias que se quedarem vão ter mais ATP. Então, por isso que as mitocôndrias logram a se adaptar em relação a isso. Já? Además de generar mais ATP, vamos a ter na minimização da produção de ROS. Já vou mencionar acerca de ROS, que são os radicais livres. Já? El gene responsável por todo isso acerca da adaptação da mitocôndria é o gene HIF1, que eu já havia mencionado anteriormente, que está presente em todos os tecidos, e esse vai ajudar na climatização de nós outros. E acá, podemos dizer que essa parte das mitocôndrias na parte da hipóxia não só ocorre na hipóxia hipobárica, mas também na relação EPOC, que é a enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. Pero, a diferença da EPOC é que na EPOC não vai ter a densidade capilar aumentada, como já havia mencionado aqui. Nesse caso da hipóxia hipobárica, vamos ter um aumento da densidade capilar. E no caso da EPOC, não. Então, por isso, uma das hipóteses da EPOC é que por isso que as pessoas se cansam, tem essa parte de la disneia e todo ello, devido a falta de aumento da densidade capilar, que é distinta se comparado com a hipóxia hipobárica. Bem, acerca de los ROS, que são os radicais livres, temos acá acerca de sus causas, ¿no ve? E os ROS são muito prejudiciais para nós outros, porque pode ocorrer peroxidação de los lipídios, danos do ADN, ativação de genes e modificação das proteínas. E aí pode ocorrer muitas outras enfermidades. Acá, eu mencionei acerca da minimização da produção de ROS devido à disfagia das mitocôndrias. Então, acerca da estase sanguínea, também temos a estase sanguínea em relação à hipóxia hipobárica, porque essa vai ajudar na questão
el acesso das mitocôndrias ao oxígeno, já que a velocidade da sangre vai estar diminuída. Bem, quais são os principais fatores genéticos, então, para uma maior resistência e tolerância da altitude? Bem, o principal fator genético vai estar relacionado com a enzima conversora de angiotensina, já? As pessoas que têm maiores fatores genéticos são os que têm o poliformismo da enzima conversora de angiotensina, já? E os famosos ECAs, não é? E esse polimorfismo da enzima conversora de angiotensina também pode estar associado com os enfermos de SDRA, sepsis meningocócitas com traumas leves e etc. Bem, acerca da hipóxia permissiva, então, a hipóxia permissiva vai ser como que um tratamento para esses pacientes, já? Sua intenção não vai ser melhorar a utilização, vai ser melhorar a utilização do oxígeno e não aumentar-la, propriamente dito. Então, o paciente vai utilizar melhor o oxígeno que manter, igual na parte da hipóxia hipobárica. Aquele paciente, da climatização, perdão, que a climatização faz com que o paciente consuma melhor o oxígeno, e não aumentá-lo, propriamente dito. É muito aconselhável, a hipóxia permissiva, e essa vai ser controlada em relação às vias de sinalização. Né? Bem, a conclusão, então, nós miramos acerca da hipóxia hipobárica e vemos como é importante estudar esse assunto, já que a hipóxia está muito presente em nosso cotidiano como médicos, como estudantes. Nós temos que saber um pouco da fisiopatologia de ello. Né? Miramos a relação de los alpinistas, né? E da relação de los enfermos, né? Em relação à hipóxia. Há algumas semelhanças, já algumas coisas que são muito parecidas e que com os experimentos com os alpinistas, por exemplo, ou pessoas que se quedam em altas altitudes, podemos conhecer mais todavia de essa questão da hipóxia, já que essa é muito estudada, mas há muito mais que aprender, já acerca de ello. Então, como conclusão, foi muito importante esse temário em fisiopatologia, que estou seguro que vai ajudar-nos em relação à nossa clínica e em relação ao nosso tratamento das enfermidades respiratórias, como EPOC, asma, e entre outros, pneumonias e entre outros. Já, muitas graças e muchas gracias por la atención y el artículo agregó mucho nosotros como futuros profesionales de la salud.